Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. No episódio de hoje, trataremos do item 11 da introdução de O Livro dos Espíritos, intitulado Grandes e Pequenos. Vamos à leitura. É estranho, acrescentam, que só falem de espíritos de personalidades conhecidas. E perguntam por que motivo só estes se manifestam. É um erro proveniente, como muitos outros, de observação superficial. Entre os espíritos que se manifestam, espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que de ilustres. Eles se designam por qualquer nome, muitas vezes por nomes alegóricos ou característicos. Quanto aos evocados, desde que não se trate de parentes ou amigos, é muito natural que estejam, de preferência, os conhecidos. Os nomes de personagens ilustres chamam mais atenção por serem mais destacados. Acham ainda estranho que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso apelo, ocupando-se às vezes de coisas insignificantes em comparação com as que ocupavam durante a vida. Isso nada tem de estranho para os que sabem que o poder ou a consideração de que esses homens gozavam no mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espírita. Os espíritos confirmam com isso as palavras do Evangelho. Os grandes serão humilhados e os pequenos serão exaltados, que devem ser entendidas em relação à categoria que cada um de nós ocupará dentre eles. É assim que aquele que foi o primeiro na terra poderá encontrar-se entre os últimos. Aquele que se faz curvar a cabeça nesta vida pode voltar como o mais humilde artesão, porque ao deixar a vida perdeu toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último de seus soldados. Sobre esse pequeno item, destacado por Kardec com o título Grande e Pequenos, tentaremos tecer algumas considerações que julgamos importantes. Preliminarmente, Kardec faz alusão a referirem-se às comunicações mediúnicas como se só personalidades conhecidas se manifestassem. Embora o próprio Kardec tenha desde sempre refutado tal hipótese, deixando claro que, abre aspas, entre os espíritos que se manifestam espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que de ilustres, fecha aspas, guardando ressalva quanto aos espíritos que evocamos. Ora, é natural que os espíritos evocados fossem, se não ilustres, conhecidos da sociedade. Ocorre que tal acusação, a de só se manifestarem os ilustres, perseguiu a doutrina espírita desde seu início, e mesmo após Kardec, sobre várias acusações de embuste e mistificação. Nosso próprio Chico Xavier, por ocasião de sua primeira obra psicografada, Parnaso de Além-Túmulo, onde diversos poetas de renome se manifestaram através de sua abençoada mediunidade, experimentou essas acusações. Pouco depois, quando Humberto de Campos começou a enviar suas obras psicografadas, Chico ainda experimentaria o dissabor de uma querela judicial, e o espírito passaria a se identificar por irmão X. Mas ocorre que os espíritos desconhecidos sempre foram maioria. Os hoje conhecidos André Luiz e Emmanuel, quando foram publicados pela primeira vez, eram totalmente desconhecidos da sociedade. Outro ponto abordado por Kardec está no fato de que as personalidades ilustres, que realizaram grandes feitos na Terra enquanto encarnados, agora, ou seja, durante a codificação, se ocupavam de questões bem mais simples e muitas vezes incompatíveis com o destaque que a sociedade os dera durante a encarnação. Nesse ponto, podemos fazer uso a um bordão popular para descrevermos uma grande realidade da transitoriedade entre as encarnações. É que da vida nada se leva. Bom, naturalmente, nada de material se leva. O que se constrói através das sucessivas encarnações, que tem relevância ao espírito e a Deus, são as questões morais que devem estar em constante evolução. Os bens materiais, os cargos sociais, os postos de nobreza, entre outras denominações terrenas, nada importam de fato ao espírito desencarnado, que após a morte do corpo, em sua nova realidade,
encontre-se totalmente despojado de seus bens materiais e títulos sociais. Por isso mesmo, não seria e não foi estranho ao codificador que tais personalidades de renome agora se ocupassem de coisas mais simples, se é que participar da codificação da doutrina espírita pode ser chamada de coisa simples. Não vemos na vasta literatura espírita, desde a codificação, inúmeros casos de espíritos que durante a última encarnação eram tidos por cidadão de alta estirpe, descobrirem-se miseráveis no plano espiritual, e não raro, numa hierarquia abaixo daqueles que, quando encarnados, ocupavam colocações sociais muitas vezes simplórias? É o que Kardec frisa na passagem. Aquele que nos faz curvar a cabeça nesta vida pode voltar como o mais simples artesão, porque ao deixar a vida perdeu toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último de seus soldados. Fecha aspas. E aqui precisamos ainda tratar de uma questão sensível no contexto social dos dias de hoje. Como veremos adiante, no estudo das questões dos livros dos espíritos, os espíritos podem, nas sucessivas encarnações, ocupar caracteres totalmente antagônicos. Podem ser ricos numa encarnação e pobres na encarnação seguinte, serem homens numa encarnação e mulheres na encarnação seguinte, nobres e plebeus, ocupar diferentes sociedades com costumes diferentes e também diferentes etnias. O estudo sério da doutrina espírita tem por consequência natural eliminar e sepultar por completo as supostas diferenças entre as pessoas que geram divisão e, não raro, conflitos. Afinal de contas, longe de tratarmos de forma sentencial aos exemplos que daremos, mas o homem machista não pode ter sido uma mulher na última encarnação? Não pode o sujeito que hoje se orgulha de sua riqueza ter sido miserável na última encarnação e voltar a sê-lo numa encarnação futura, para que aprenda a fazer bom uso de seus bens materiais? Igualmente, não é possível ao homem oriental de hoje ter sido europeu ontem? Que o indivíduo racista de hoje possa ter animado o corpo de outra etnia na última encarnação? A saber, não pode o homem negro de hoje ter sido o caucasiano de ontem? Qual a diferença real entre essas etnias? E, principalmente, existe alguma diferença entre os espíritos que animam esses corpos? Certamente que não, e o estudo sério da doutrina espírita certamente sepultará qualquer diferença dessas naturezas, tão transitórias para o espírito imortal. Alimentar tais divisões baseadas em questões físicas e sociais nada mais é que encarar supostas diferenças sob o aspecto materialista do ser, que tende a ser e é o exato oposto dos ensinamentos do Cristo e da proposta consoladora trazida por Kardec.